O 1º de maio é uma data em que se discute as pautas e bandeiras da classe trabalhadora e também se comemoram as conquistas dos trabalhadores em todo o mundo por direitos e dignidade. Apesar das vitórias, ainda há muito que avançar. Nos últimos anos, o Brasil sofreu com governos que atuaram contra os trabalhadores, instituindo medidas como a reforma trabalhista, que aumentou a informalidade e não combateu o desemprego. Agora, com o governo Lula, dados recentes mostram que a economia está em recuperação e os trabalhadores não ficaram de fora. O número de desempregados caiu ao menor nível desde 2015. Para comentar sobre esse cenário econômico atual, vamos conversar agora com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, que está aqui com a gente ao vivo no estúdio. Boa noite, Fausto. Boa noite, Daiane. Boa noite a todos. Obrigada, Fausto. Fausto, nesse mês do trabalhador, qual balanço você faz em relação à geração de empregos e recuperação da renda no Brasil? Primeiro que nós estamos voltando a crescer, o Brasil voltou a gerar empregos, isso é bastante importante. O Brasil está numa taxa de desemprego em queda, mês a mês, a cada nova divulgação a taxa de desemprego cai, mas tão importante quanto isso foi o retorno da elevação da renda. Isso quer dizer que o Brasil voltou a crescer, mas também está distribuindo renda. Isso é muito importante. Isso tem a ver com as políticas do atual governo, ou seja, a primeira delas foi a volta da política de valorização do salário mínimo. É a política de valorização do salário mínimo que tem puxado o piso, né, das categorias e assim sucessivamente. Também a política do Bolsa Família. A política do Bolsa Família ajudou que a renda familiar crescesse no Brasil como um todo. Então a gente está num cenário em que cresce economicamente, mas também você começa a distribuir renda para o conjunto da população. Certo. E no 1º de maio, né, em seu discurso, o presidente Lula também falou, né, que ele sancionou nesse dia também o projeto de lei que corrige a tabela do imposto de renda, aumentando a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. Então, qual a importância também dessa medida em todo esse cenário? Bem, nós estamos falando da discussão tributária, né? O Brasil, de certo modo, é um país bastante desigual tributariamente. Os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos. Isso é uma correção. O que você vai fazendo é garantindo que cada vez mais os trabalhadores, em especial a parte de baixo, vá pagando menos imposto de renda. O presidente Lula tem um compromisso, que ele reafirmou no 1º de maio, que até o final do governo a isenção vai chegar a R$5.000. Nós já estamos chegando com uma isenção acima dos R$2.800, 2 salários mínimos hoje passa dos R$2.800. Isso é importante, porque você coloca mais recurso à disposição da sociedade, em especial na mão dos mais pobres. E são os mais pobres que vão, de certo modo, ali viabilizar os pequenos negócios, vão viabilizar o pequeno comércio, o pequeno serviço. Nós estamos falando de um grupo da população que não está no extrato mais baixo da pobreza, mas está ali, né, nessa parte ali dos trabalhadores normalmente assalariados, que estão ali ganhando em torno na média dos pisos regionais, dos pisos nacionais das categorias e etc. Então é uma decisão bastante importante. Mais importante do que tudo isso é essa perspectiva. Você vai elevando o salário mínimo de acordo com o crescimento da economia e ao mesmo tempo vai desonerando o imposto de renda para você garantir que essa renda que cresce também chegue no consumo e melhore a vida das pessoas. Perfeito. E o presidente Lula também, em seu discurso no ato de 1º de maio das centrais, afirmou que não haverá desoneração para ricos. E em relação à desoneração da folha de pagamento, que está em um cabo de guerra, né, entre Congresso e governo. Então, também queria te perguntar o que está em jogo, né, nesse debate, né? Quanto isso impacta a vida dos trabalhadores, mas também da economia? A gente tem que pensar sempre que a isenção tributária ela tem um papel. Ou ela desenvolve um setor estratégico, ou ela, no momento de emergência, no momento de que a economia está andando de lado, você incentiva alguns setores que ajude a puxar a economia, ajude a puxar a geração de emprego. Como a gente acabou de falar, a taxa de desemprego está caindo, a renda está subindo. Ou seja, é o momento que a gente começa a fazer uma reversão dessas políticas. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que essa discussão aconteceu ali um pouco antes do golpe. E tinha a ver com os conflitos que estavam acontecendo, inclusive por dentro do Congresso Nacional. A proposta originária da desoneração da folha não era desonerar uma quantidade enorme de setores como fez e enfraquecer os recursos previdenciários. Ao contrário, né, você deveria, na verdade, colocar mais imposto previdenciário sobre as empresas que estão diminuindo as suas folhas de pagamento.
Qual que é a principal crítica à atual política de desoneração? Ela não tem nada que amarre novas gerações de emprego, não tem nada que amarre com melhoria da vida das pessoas, com melhoria de indicadores sociais desses setores, e que então, ou seja, é simplesmente uma desoneração. Rediscutir a desoneração passa pela discussão que nós estamos fazendo no tributário, que tem a ver com o imposto de renda, tem a ver com a reforma tributária, e tudo isso precisa ser consensuado a partir de uma outra lógica de crescimento econômico e tributação. Tributar os mais ricos e desonerar os mais pobres. Certo. E Fausto, a gente está vendo aí uma queda na taxa de desemprego, né? Mas considerando que o meio do ano é sempre um pouco mais complicado para a geração de vagas, o que a gente pode esperar? A gente ainda pode esperar uma queda ainda mais acentuada, enfim, até o final do ano? Bem, a gente está num movimento, né? O movimento tem a ver muito com a saída da pandemia, com a chegada de um novo governo, reorganização da confiança da economia e o crescimento econômico que voltou. Então, crescer significa, de alguma forma, melhorar o mercado de trabalho. As políticas focalizadas, eu falei do salário mínimo, né, e a questão do Bolsa Família, ajudam a gente a distribuir esse crescimento. Então, o que nós vamos assistir ao longo deste ano? Como a inflação está controlada, a gente espera, e essa é a grande discussão, que a taxa de juros comece e continue o seu caminho de queda. Com a taxa de juros caindo, você tende a ter mais crescimento e mais geração de emprego. Então nós estamos naquele momento daquela encruzilhada, né, que a gente sabe que a taxa de juros precisa cair, ela está ligada com o maior crescimento da economia, o maior crescimento da economia com a melhoria do mercado de trabalho. Nós temos muito o que fazer. O mercado de trabalho tem quase 40% de informais, nós temos que resolver essa questão. Nós temos ainda muita gente, nós temos mais de 8 milhões de pessoas desempregadas. Então ainda há espaço para melhorar o mercado de trabalho. E a gente espera que as medidas que estão caminhando ao longo de 2024 acentuem esse processo e que a gente possa chegar no final do ano com uma taxa de desemprego ainda menor do que essa. Certo. Então há otimismo, né, para o Brasil nesse Creio que sim, a gente está no caminho certo. Perfeito, Fausto. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente e falar um pouco sobre esses dados. Eu que agradeço e até uma próxima. Obrigada, uma boa sexta-feira.